Oi pessoal, tudo bem? Começando mais uma live aqui na Zeba Estratégia Digital e a gente está iniciando mais uma semana e hoje eu acordei reflexiva. A Luma me falou que eu era a moça do tempo e a gente descobriu também, né, há um tempo atrás, que os primeiros 6 segundos são os tempos assim mais importantes de um vídeo. Então, como a live é um vídeo e a gente sempre salva ela depois de fazer, eu tava pensando aqui que seria interessante não falar bom dia, boa tarde ou boa noite, porque qualquer pessoa pode assistir em qualquer horário. E também sobre o tempo, que importa, né? Ontem mesmo eu tava assistindo um vídeo e nesse vídeo ela falava sobre o clima e era em dezembro, era Natal, e daí eu fiquei, as pessoas podem assistir depois, porque a gente publica tanto aqui no Instagram quanto em outras duas outras mídias, e isso fez muito sentido para mim. Uma tá entrando aí, me assistindo. Mudou O aqui que que ela falava? a versão aqui do Instagram, eu não tava conseguindo Ah, aceitar. não, é que eu tava ouvindo, eu perdi a parte. Ontem você assistiu um vídeo e ela falava o quê? Ela falava que era Natal, que as pessoas estavam indo para a cidade grande, em São Paulo, e que estava movimentado, e que estava um clima chuvoso. Daí eu fiquei pensando, nossa, tipo, eu gostaria de ouvir agora sobre o vírus. Daqui uns dias eu vou assistir, não vai ter mais vírus, e eu vou estudar sobre a pandemia, provavelmente. É que a live é de momento, né? Mas eu tava te enchendo o saco porque toda vez eu via um padrão, assim, a menina depois e é segunda-feira, tá um dia gostoso, né? Um friozinho. Gente, A Luma tá entrando? se fosse a Luma, ela ia Ó, abrir a live cantando todos os dias. Então, assim, é melhor todos que os dias. eu. Depende, essa voz é pra poucos. Ah, mas daqui uns dias a Luma vai estar abrindo mesmo. Eu vou sair de licença, ganhar um bebezinho. E tô com dó da Luma. Não sei se ela vai ter companhia, tadinha, solitária. Não abrir é nada, minha filha. Vou declarar férias. Ah, entendi. Mentira, Qualquer mentira. coisa a gente abre aqui. Se der tudo errado, eu fecho. É você com um baby assim, ó. Vai, vai se Não tem desculpa, não. A gente pode tentar. Aí, se não der certo, a gente desiste. Ai, mano, bora lá para mais uma semana, igual você falou. Foi tudo que eu. Essa semana a gente vai falar sobre marketing e os mitos e crenças, cara, que são vários, vários, vários. Acho que dá pra passar umas 2 semanas aí falando disso, porque a gente vai entrar hoje, nessa semana, a gente vai falar um pouco mais sobre as fórmulas, sabe? E aquelas dicas, hacks, a gente fala hacks aqui, mas são dicas que são fórmulas prontas, sabe? A hashtag usa quando? Melhor horário é quando? Sabe, essas preocupações. E vira e mexe tem gente perguntando no nosso stories sobre isso. É uma Então a preocupação gente vai falar essa semana. que não é tão relevante quanto o bom conteúdo, né? Exato. E semana que vem a gente pode falar mais sobre as crenças mesmo que pega quem cria conteúdo, quem trabalha com mídias sociais. E aí as crenças elas já são mais profundas, né? Questão de tipo, só vou postar quando tiver perfeito, aquelas coisas que a gente já falou, inclusive, mas a gente vai falar um pouco mais a fundo. Mas, enfim, hoje é um tema que é muito importante, porque que tem a ver, que é sobre as crenças do marketing, e a gente escuta isso bastante, né, Esté, quando a gente vai montar nossas propostas, que é quando o empresário fala que vai contratar a gente para terceirizar o marketing dele, e por incrível que pareça, a gente não concorda com isso. E não é porque não é para contratar a gente. Vocês vendem marketing, não concordam com isso. Mas é porque o marketing ele é um passo estratégico dentro da empresa, certo? E a gente sempre incentiva, né, Esté, o dono da empresa participar, criar conteúdo. Tanto que quando a gente entra quando o cliente contrata a gente para criar conteúdo além da gestão de tráfego, lembrando que a gente é especialista em gestão de tráfego e a gente também faz a criação de conteúdo. A gente sempre oferece um plano que é, por exemplo, 3 postagens por semana. A gente nunca oferece uma postagem diária, né? Porque a gente incentiva ele a criar o conteúdo também.
não só com a gente, não só a gente, quer dizer, terceirizar toda a parte. Por quê? Porque é a parte estratégica da tua empresa, entendeu? É assim como, por exemplo, dentro da tua empresa, você não ter processo comercial. É uma parte estratégica. E você devia ter o processo comercial. Mas a gente já viu que não acontece. Acho que tem um cliente nosso que tem processo comercial. Tem dois clientes. Aí eu vou colocar que o Anhanguera também tem a parte comercial. E tem a Orvat que tem a parte comercial muito bem estruturada. Mas quando o cliente vem para nós, para você entender, e fala assim, eu quero terceirizar porque eu não tenho tempo, logo, essa parte tem um gap aí de erro, que é você não tem tempo para pensar no estratégico da tua empresa, entendeu? E a gente não concorda com essa parte, porque ele é muito importante. E a gente fez isso, né, Esther? Muitas vezes aqui dentro da Zebra, na verdade, a gente tem que se pegar e se dar uns puxão também, porque a gente, aquela casa de ferreiro espeto de pau, às vezes a gente está tão dentro do operacional, né? O que é operacional? Abrir a loja, contar lá o caixa, aí vai arrumar a prateleira, por exemplo, aí vai se preocupar com o troco, aí vai. É toda a parte manual, toda a parte que um funcionário faz, beleza. Que pode ser delegada. Mas a parte estratégica, você delegar ela, é você delegar a inteligência da tua empresa, os processos, e você não conhecer o seu cliente, não conhecer sobre a sua empresa, o que é melhor. Então, às vezes a gente faz isso aqui, às vezes a gente faz isso aqui, a gente se pega e fala assim, olha, e aí? É quando a gente faz a reunião semanal, né? E aí? O que você viu que você tinha que fazer para trazer na reunião? Eu não tive tempo. Gente, é Por quê? incrível. Você tá falando isso e eu tô lembrando tanto do nosso comportamento quanto do comportamento de outros donos de empresa. É muito comum a gente ver donos de empresa envolvidos com processos operacionais que são importantes, mas não mais importantes do que a administração da própria empresa. E o marketing, ele está dentro dessa administração, porque a estratégia de venda sua vem do marketing. Então não é algo para se terceirizar. Entende que é também um operacional que pode sim ser terceirizado para uma empresa, mas não 100%. Não é uma coisa que você delega e esquece, porque é o que vai te trazer retorno. É assim como o comercial, né? É o que te traz retorno em venda, em dinheiro. E a sua empresa, ela não vai existir se você não vender. Ela vai morrer. Então, às vezes, Sim, se importar mais com o operacional, que é super comum, a gente também faz isso, muitas vezes se torna um grande erro. sim. E a gente não para analisar isso. É tanto que eu já abri até a caixinha de perguntas no Stories, falando assim, quando que você marca a reunião da sua empresa para falar sobre o estratégico? Acho que foi 100% nenhum horário. Não tem esse tempo para falar da empresa, porque não tem tempo. Porque não tem tempo, porque está preocupado com as coisas operacionais. E quando você vai falar dos processos de venda, ou quando você vai falar de melhoria, sabe? Hoje, uma coisa que tem que diferenciar muito bem, é tudo bem você contratar uma empresa de marketing, tá tudo certo para ela te auxiliar. É a mesma coisa que eu falei até para a Esther, a gente estava conversando sobre sociedade e tal. Eu falei, mano, se eu precisasse contratar alguém, se eu não tivesse você como sócio, eu ia contratar o quê? Um cara de administração, porque não é minha skill. Só que esse cara de administração, ele via uma staff, um suporte para me auxiliar. Só que eu ia me orientar, eu ia saber o que ele está falando, eu ia aprender e poder decidir junto, né? Mas não passar, tipo assim, o administrativo tá aqui, se vira, porque eu não tenho tempo. E tem tempo. Conhece nem as informações, né, de faturamento do seu administrativo. É tipo isso, sabe? Não tem como a pessoa entrar dentro da tua empresa e saber exatamente o que você está vendendo, enfim, como que tá o processo todo. E Sim, no caso, você fez um comparativo que é muito interessante. Você não precisa saber mexer em Photoshop e fazer arte. Você precisa saber o que você quer anunciar.
Isso, e participar. E tipo assim, por exemplo, muita postagem a gente fala pra ser a sua história, a história da empresa. Mano, quem sabe melhor do que você, sabe? Ah, colaboradores, coisas que acontecem interno, o produto que mais sai, tudo é você. E não é a empresa que vai determinar. Então, às vezes, sim, a gente tem, por exemplo, como que a agência ela entra? Como o marketing terceirizado entra? Olhando os números, métricas, é o que a gente faz, a gente aponta para o cliente, fala assim, olha, tem uma postagem desse produto, vamos falar de produto, não de serviço, tá? Desse produto, ela tá indo bem, você tem estoque, tá rodando mesmo aí? Às vezes é só na métrica ali, mas não tá saindo bem. Olha, Luma, tá saindo, mas não tá saindo tanto assim. Talvez você pode testar e ver que se no online tá indo bem, talvez isso reverte em mais vendas. Beleza, vamos fazer um teste. Mas assim, isso é analisar os números, né? E não analisar o comportamento. A gente até faz estudo de mercado, faz estudo do mercado do cliente, mas ninguém vai saber mais do que o seu cliente, do que você. Ninguém vai saber mais. Tipo, ninguém vai saber. Se a gente contratar sei lá, um freelancer agora, né, Esther, para dar um help aí, vamos crescer a equipe. Aí eu viro para ele e falo assim, ó, só que então, toda a postagem da Zebra, mesmo, da Zebra, você que vai criar, tá? Quem sabe mais do comportamento do nosso cliente? Eu ou o cara que está entrando agora? Eu tô lidando com o cliente o dia inteiro, a gente que tá lidando, a Esther vai saber muito mais do que esse cara. E vou terceirizar assim e falar que eu não tenho tempo e passar para ele. Eu perco todo esse histórico. E daí Todo esse histórico. corre o risco de ele falar de um assunto que a gente nem é especialista, ou que a gente nem vende, que a gente nem sabe falar, enfim, que nem é Nossa. que a gente faz. Por exemplo, É, é a mesma coisa. Vou colocar um exemplo nosso. Ah, faz as publicações da Zebra. Aí ele vai e divulga flyer, arte impressa. A gente não faz arte impressa. Aí não faz sentido. E daí no início, né, do trabalho, é importante ressaltar aqui que a gente está falando do seu objetivo todo mês, toda semana, enfim. No início do trabalho, a gente sempre faz um briefing. E nesse briefing tem uma pergunta sobre os seus serviços. Quais são os serviços que você vende, o produto que você vende. E a gente tem uma base, né? Mas qual é o que você quer vender esse mês? Esse mês foi mês das mães. Tem algo específico? Qual é o foco? Então, essa é a ideia, né? É ter essa participação, uhum. saber. Eu recebi aqui estoque de um produto que estava em falta, está em falta ainda na cidade, e eu recebi, quero vender ele. Olha só, isso é muita clareza. É sobre isso que a gente está falando Sim. também. A gente entra bem, para vocês entenderem, a gente entra com orientação. É muita parceria. Então a gente orienta, por exemplo, olha, seria legal você fazer uma live, Sim. seria legal você fazer isso, eu tô vendo que tá indo bem. Os números dizem que os vídeos estão melhores, vamos colocar mais vídeo? Aí entra o dono e fala assim, poxa, é legal, vai chegar uma mercadoria, eu não tenho noção disso. Eu não tô dentro da empresa, né? Vai chegar uma mercadoria de, sei lá, vamos falar do doidão, de enxoval, uma porrada. E aí eu posso anunciar, inclusive, Luma, posso fazer um preço aqui legal e para quem adquirir primeiro. Poxa, legal, ou seja, a pessoa pensou na ação de marketing. A gente orientou sobre um processo e ela já foi a fundo. E isso a gente fala aqui dentro da Zebra, que é o nosso objetivo, que é o cliente, independente de estar com a gente ou não. Por exemplo, o doidão pode sair depois, falar que já estamos estruturados, mas a gente criou uma estrutura de marketing com resultado. Ela criou um processo dentro da empresa dela. Exatamente. Então, isso é muito, muito, muito além do que só, tipo, a gente ter os clientes e tal. Então, é isso. Quando a gente fala, ouve isso, quero terceirizar, a gente escuta bastante isso aqui, quero contratar vocês porque eu tô sem tempo. A primeira coisa quando eu vou fazer a proposta olha, você falou isso, mas a gente trabalha em parceria. Então, ao contrário, quando contrata a gente dá o triplo de trabalho, geralmente. A gente é aquele lembrete diário, sabe? Sim. Pergunta aí pra Mirelle da Magnata, coitada.
Gente, é isso. A gente é o que faltava para você colocar aquilo que você precisava em ação. A gente é ação em vida. Mas essa é a parte que é importante você saber, porque às vezes você está muito focado no operacional e está esquecendo do estratégico. E o marketing não pode ser terceirizado. Na nossa opinião, tá? Tem agências aí que vão amar que você terceirize. E tá tudo bem, cada um age de um jeito. Então, nossa forma de trabalhar não é assim. A nossa não. E a nossa tipo, a gente é bem dependente mesmo do cliente, não só em relação aos objetivos, né, que a empresa tem, mas também na criação. A nossa criação, ela é muito humanizada, então envolve muito o cliente, o material dele o tempo todo, é vídeo, é foto. E tem cliente que é pior ainda, né, tipo, em relação a material. Pior no caso de precisar mais ainda ser visto dessa forma que no caso do Doidão, né? Que é uma loja que vende produtos, que são roupas, que entra e sai com frequência. Então, a semana inteira é eu pedindo material para ela. E é isso. Ou, se for, por exemplo, um profissional que ele leva o nome dele, um psicólogo, um arquiteto, tem que aparecer. Não adianta. Tipo assim, no início pode ser que. Faz muito sentido. Hã? A empresa que tem o nome da pessoa, né? Tipo, faz muito sentido aparecer. Faz muito sentido mostrar Sim. quem é a pessoa, quem é a sua empresa. A sua empresa é você, tem o seu nome. Então Então, terceirizar o marketing, para nós, não existe isso. Existe sim a orientação de uma empresa e existe o trabalho do dono da empresa dentro do processo estratégico. Sempre vai ser a junção e esse vai ser o sucesso, na verdade. Então, essa é a nossa forma de trabalhar. É nisso que a gente acredita. seria um executor, né? A gente tá ali, faz o planejamento junto com a empresa e executa. A execução é com a nossa parte, mas o planejamento é feito junto com a empresa. Certo? Sim, e é bom a gente começar a criar essa consciência, porque olha, eu acho quase 100%, para não falar uns 95% fala isso, que vai terceirizar, dos nossos clientes mesmo, quando ele senta, ele fala, se o cliente, ele assim, logo no início, por exemplo, ele vê, ele fala, meu Deus, quanta coisa, ele pode já pensar se vai sair ou se vai ficar pro campo de batalha, se vai vazar, porque tipo, meu Deus, eu não vou aguentar, é muita coisa. Bom, pelo menos para nós é assim. A gente é uma empresa de marketing estratégico. Não somos uma agência, não somos 360, a gente não faz de tudo. No caso que a gente está dizendo aqui, que a parte de trabalho em conjunto com a empresa, ela não é feita assim, a pessoa diz o que quer vender, aí eu vou lá, crio a cópia, crio a arte, mando para aprovação e publico. Não é uma coisa fria, assim, é tudo planejado e pensado junto com a empresa. Então, essa é a nossa forma de trabalhar, né? E o mito é E é o esse. que a gente É acredita. achar que, nossa, cuida e esquecer. Não é assim. Esse é o mito. E a gente nunca vai incentivar isso para você, porque se você está falando isso, quer dizer que você não está priorizando o estratégico da sua empresa e em outros processos também, no qual a gente inclusive auxilia, né, Esté? Deixa aí também. A gente sempre, a gente é intruso mesmo, a gente entra lá, vê, fala assim, nossa, como é o seu processo de atendimento? Porque tudo tá ligado? Não adianta a gente trazer clientes qualificados, fazer um mega trabalho, o dono também está trabalhando junto e não ter o atendimento, não ter um processo comercial. Então a gente incentiva a parte estratégica da tua empresa. Então comece a pensar nisso, pense em os processos que você tem. Se você não tem processo, por que você não tem processo ainda? Sua reunião, por que você não tem reunião para falar da sua empresa, mesmo que seja você e você, tá? Eu sou assim, a minha eu presa, a gente fala, né? Eu mesmo, só eu. Certo, mas que dia que você para falar com você da sua empresa? Que dia que você para analisar os processos? Que dia que você olha e você fala assim, vou fazer um lançamento, mas pera, um lançamento para quem? Como que eu vou fazer esse lançamento? Por que eu vou fazer esse lançamento? Qual o meu objetivo com esse lançamento em valores? Por que eu vou dar um desconto? Isso é viável dar um desconto? Enfim, esses porquês da vida. É isso. Bem legal você. Fechou? Fechou. Quarta-feira a gente vai falar já crenças que a gente escuta muito, né? Tipo, ai, tô postando demais. Tô enchendo o saco. Textão. Ninguém lê. Ai, vi. Ninguém maratona The Walking Dead 10 temporadas com 17 episódios. Muito tempo.
Live, 50 minutos, 1 hora, muito tempo. Qual é a cara de terceirizar, Esther? Terceirizar? Sei lá, eu faria uma careta tipo assim, não tô entendendo o que você tá dizendo. Você quer terceirizar o seu barco?